Você que trouxe a sua Bíblia, trouxe caneta, papel, é bom você anotar, ou anote aí no seu celular, e depois você pode estar estudando na sua casa. Volta para mim um verso. Vendo, pois, o versículo 18, capítulo 1, os irmãos estão colocando para quem está em casa também. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. O próximo, assim foram-se ambas, até que chegaram a Belém. Só resumindo, para você que não veio os outros 2 cultos, mas você pode estudar na sua casa, nós estamos falando de uma família, de uma esposa, a Noemi, o seu esposo Boaz, junto com seus 2 filhos, resolveram sair de Belém e resolveram ir para Moabe. Por que eles resolveram sair? Porque estava em crise, tinha faltado pão. E eles resolveram deixar o lugar da bênção. Quantas das vezes isso acontece conosco? Na hora da crise a gente resolve ir embora. Na hora que o casamento fica ruim a gente resolve largar. Na hora que o emprego está meio assim, antes de arrumar outro a gente resolve ir embora. Na hora que um pastor puxa a orelha a gente resolve trocar de igreja. Na hora que a gente não concorda hoje, infelizmente, nós vivemos mais uma geração de pessoas que fogem do que enfrentam o problema, infelizmente. E aqui nós vemos que essa família fugiu, e quando essa família fugiu, ela só achou derrota. Perdeu o esposo que morreu, os 2 filhos morreram, uma nora foi embora, nós vimos isso domingo passado, e só sobrou uma. Aí Noemi resolveu voltar, e aqui começa a mensagem de hoje. Maior qualidade que nós podemos ver na vida desta mulher, mesmo nós vamos ver que ela voltou de uma maneira muito difícil, foi decidir voltar. Irmão, é fácil a gente dar marcha ré? Sim ou não? Não é. A gente gosta só de ir para frente. A gente gosta só. Por quê? Porque voltar é sinal de derrota. Quantas pessoas que não voltam para o casamento por causa de orgulho de perdoar? Quantas pessoas que preferem ficar desempregado do que pedir uma chance na firma que estava antes? Porque a gente acha que é vergonha. Vamos colocar que a Noemi fosse embora e fosse nos dias de hoje, tivesse o celular e o Facebook. Vocês vão entender o que eu estava dizendo. Vocês já viram aquela pessoa que quando ela larga do esposo, ou troca de serviço, ou sai da igreja, o que ela começa a fazer? Se ela não tinha Face, ela arruma um. E muitas vezes ela está dentro de casa, triste, chorando, ela fala, eu não posso ficar assim. Se for mulher, ela vai para frente do espelho, faz uma maquiagem, tá? Coloca batom, estica o olho, faz aqueles negócios tudo, estica o cabelo, pega o celular, vai para o quintal, só ela e sem ninguém, e tira a foto e coloca assim, curtindo todas. Para dizer o quê? Que ela está bem. Porque nós não gostamos de assumir que a gente fez algo que não está dando certo. As pessoas quando saem da igreja, a maioria gosta de colocar o quê? Bebendo cerveja, fumando, numa danceteria, tudo por quê? Para dizer, eu estou bem. A maioria de nós não gostamos de assumir que a gente fez algo e não deu certo. Isso é do ser humano. Mas deixa eu dizer uma coisa. Lá dentro, a gente sabe que tem um vazio. E esse vazio só é preenchido por Deus. Lá dentro a gente sabe que a gente fez algo que não deu certo. E a gente começa a procurar. Ei, olhe para mim aqui. Essa família saiu e nós vimos isso no primeiro domingo. Que ela saiu para peregrinar. O que é isso? Eu vou, mas eu volto logo. O problema é que a peregrinação durou 10 anos. Sabe por quê? Para voltar, Miro, a gente fica empurrando com a barriga. Para sair, a gente quer sair do dia para a noite. Agora, para voltar para a igreja, a gente fica arrumando desculpa. Porque a gente fica assim, o que é que vão falar de mim?
O que é que vão pensar quando eu voltar? O que é que vão falar? Você não saiu? Você não estava bem? Como é que você voltou? Mas Deus trouxe cada um de nós aqui nesta noite para dizer que assim como Ele estava com o filho pródigo, Ele está aqui hoje de braços abertos. Eu vou repetir para você, Ele está aqui hoje de braços abertos, esperando a gente, esperando você voltar para a casa do Pai. Porque eu tenho certeza que a Noemi estava lá, mas daqui a pouco ela começou a ouvir a notícia, voltou a ter pão em Belém. Porque o que eu disse no começo, crise passa. Não tome decisão na hora da crise que você vai se arrepender. Espera acalmar tudo, coloca o joelho no chão. O meu Deus é o Deus que ainda nos sustenta na hora difícil. Ainda sustenta. Mas a mulher, ela resolveu sair, ela escutou, e se acha que foi do dia para a noite que ela voltou? Não, ela veio vindo, e no meio do caminho ela veio conversando com as suas noras, no meio do caminho uma resolveu voltar, mas ela estava decidida, independente do que for, eu vou voltar. Lucas capítulo 15, isso acontece lá no Novo Testamento. Coloca para mim o verso 19 e o verso 20, vocês vão ver como que é difícil voltar. Lucas capítulo 15, o verso 19, a hora que o filho pródigo saiu, ele perdeu tudo que o pai tinha dado. Olhe para mim aqui, não espere chegar nessa situação. A mulher perdeu o esposo, perdeu 2 filhos, decidiu voltar. O filho pródigo perdeu a riqueza do pai. O filho pródigo começou a comer as bolotas, desejou, não disse aí nem se comeu, comer as bolotas que os porcos comiam. E na hora de voltar, ele começou a pensar na desculpa que ia dar para o pai. Irmão, olhe para mim aqui. É bom esse silêncio. É fácil pedir perdão? Sim ou não? Não. Já viu que tem casal que briga, que fica 10 dias sem um falar com o outro e dorme na mesma cama? Dorme de costas assim, um para o outro, assim, igual 2 irmãos. E nesse frio, irmão, vigia. Por quê? Porque é difícil pedir perdão. É difícil a gente olhar um para o outro e falar, eu errei, me perdoa. É mais fácil a gente arrumar desculpa e colocar a culpa no outro, falar, a culpa foi sua e eu vou ficar aí 1 mês sem falar com você. O filho pródigo, a hora que ele estava voltando, ele começou a pensar assim, olha o que eu vou falar para o pai. O pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque ele tinha jogado o nome do pai na lama. Ele tinha feito coisas que o pai ficou com vergonha. Ele tinha gastado dinheiro com meretrizes, e o pai não fez ele para gastar dinheiro com meretrizes. Ele tinha gastado dinheiro com coisas que não era pão. Aí ele disse, pai, me faz como um dos teus empregados. Ora, olhe para mim aqui, ó. Filho nunca vira empregado. Filho é filho. Eu vou repetir de novo. Você é filho. Você é filho. Deus não te fez para ficar no montouro de lixo. Deus não te fez para estar fazendo essas coisas erradas, não. Deus te fez para você estar dentro da casa dele, participando do pão, e para ter direito de morar no céu. Aí ele colocou, olha o número 20, por favor. Continuou dizendo, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ele ainda estava longe, estava o quê? Longe. Imagina ele longe, só para, vamos colocar aqui, ilustrar. Naquela época não tinha muro, quem sabe tinha uma cerca. Tá? Quem sabe o pai estava ali na cerca, só olhando. Ele foi por aqui. Quem sabe um dia ele volta. E ele foi. Daqui a pouco o pai olha, imagina um menino vindo, descalço. Só escravo andava descalço.
descalço porque tinha perdido tudo, sem roupa, maltrapilha, porque a primeira coisa que o pai fez foi mandar fazer uma roupa para ele, fedendo, porque o pai mandou ele tomar banho, porque o cheiro do mundo é podre, é feio. Chegou ali sem nada, arrastando o pé. O pai esperou ele chegar perto? Sim ou não? Me ajude a pregar, sim ou não? Tenta imaginar a cena. O pai olhando e dizendo: não está forte igual saiu daqui, mas é meu filho. Não está com a mesma roupa que saiu daqui, mas é meu filho. Está cheirando mal, daqui eu estou sentindo o cheiro ruim dele, das porcarias que usou, das meretrizes que dormiu com ela, de tudo que errado que fez. Mas o pai continua olhando, porque diz que se moveu de íntima compaixão. Quanto mais o filho vinha vindo, mais o amor do pai se enchia dentro do coração dele. O pai fez o quê? O pai saiu correndo, lançou o pescoço e o beijou. O pai não quis saber daquilo que tinha gastado. O pai não quis saber do que tinha feito de errado. O pai só queria o filho de volta. Eu queria que você me ajudasse. Temos muitas pessoas aqui hoje. Você me ajude. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: o pai só te quer de volta. Mesmo que você esteja de um lado de um crente, fala para ele: o pai só te quer de volta. O interessante aqui, pastor Rivelino, é que o pai não cobrou nada. O acerto de conta ia ser depois. Aqui era a hora da restauração. Essa noite é noite de restauração de filhos aqui neste lugar. Olha o verso de número 21. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado de filho. Se fosse eu, irmão, eu, o pai, Samara, eu ia olhar e falar: você é um sem vergonha mesmo. Eu vou te dar uns tapas, você vai ficar de castigo, você vai começar de novo, você vai ser um empregado mesmo. Olha o que é que o pai fez. Verso de número 22, por favor. O pai olhou para o filho, olhou para os servos e falou assim: ó, traz depressa a melhor roupa e vestir, põe um anel no dedo, eu vou voltar a ter aliança com ele de novo. Quando Deus estava me dando esta mensagem, Deus falou forte ao meu coração, que essa noite é noite de renovar a aliança. A aliança perdeu. Você já viu o casal quando briga? Principalmente quando é criança e põe aqueles anel de, como é que chama? Compromisso, né? Anel de compromisso. A hora que briga faz o quê? Arranca, fica com isso aí. É assim ou não é? E tem muito que casa e fica bobo também, depois faz a mesma coisa, depois vai atrás. Esses dias um jogou no lixo, depois teve que comprar outro. É? Porque a aliança é símbolo do compromisso. Eu já disse isso uma vez num casamento, eu vou repetir: se você pegar a aliança, você chamar quem fez, nem quem fez sabe aonde começou e aonde termina. Não tem marca, não tem se quebrou, não tem nada. Deus estava olhando para aquele moço e está dizendo: a minha aliança vai ser renovada com você de novo. E os meus pecados? A Bíblia diz que com o pecado Deus faz assim, ó, Ele pega, amassa e joga no mar do esquecimento. Eu lembro o que você fez de errado, mas o meu Deus perdoa e não lembra mais. E Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele está de braços abertos, te esperando. E até quando você vai continuar fugindo de Deus? Eu vou colocar de novo roupa em você,
Porque quando a gente se afasta da casa do Pai, as vergonhas aparecem. Quando a gente se afasta da casa do Pai, a gente faz tanta coisa errada, que daí mostra o nosso pior. Tem pessoas que quando era crente tinha um pudor, andava direito, fazia tudo, ele desvia só Jesus para ajudar. A mulher parece que pede a mala de roupa, o homem vira dos avessos. Aí o meu Jesus está falando, você vai voltar? Eu vou te cobrir de novo. Vai voltar a ter dignidade, vai voltar a ser de respeito, vai voltar a andar no meu caminho. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Eu vou colocar a parca nos pés, você vai poder andar de novo nos meus caminhos. Este culto, a partir de agora, é culto da segunda chance. É culto que Deus te trouxe aqui para dizer, eu vou colocar você de pé de novo. Eu não vou parar de pregar agora, mas eu vou fazer algo que Jesus tocou no meu coração. Se você quiser aceitar, amém. Se você não quiser, amém também. Mas eu vou fazer um apelo no meio do culto, que eu creio no arrebatamento da igreja. Quem crê comigo? E Jesus pode voltar aqui. Tem alguém que está aqui ou que está em casa, que está ouvindo este culto agora, e Jesus falou forte ao teu coração, e você quer agora reconciliar com Jesus e voltar para a casa de Deus? Se tiver, dê um sinal com a sua mão, eu vou parar a mensagem e vou orar por você. Obrigado, o senhor vai receber um galardão lá no céu. Se tiver, pastor, eu saí, eu fiz igual Noemi, eu fiz igual o filho pródigo, e Jesus me trouxe no culto aqui hoje, e eu quero hoje começar de novo. Meu Deus está aqui de braços abertos. Eu vou perguntar só mais uma vez, que eu quero continuar pregando. Se tiver alguém aqui ou em casa, coloque ali que nós vamos orar, que quer agora renovar o compromisso com Deus. Ou você sai do seu lugar ou levanta a mão, que eu vou orar por você. A igreja não fica me olhando não, curva a cabeça e ora, que agora é hora da luta. Pastor, mas eu já fiz tanto. Deus te trouxe neste culto hoje para você que quer voltar, como Noemi voltou aquele dia, como o filho pródigo voltou aqui. Ele está aqui de braços abertos, poder trocar a tua veste, poder trocar seu sapato, vai mudar a tua vida de novo. Para isso que Ele te trouxe aqui. Vou perguntar só mais uma vez e volto a pregar. Quer? Dê um sinal com a sua mão ou vem aqui na frente, eu vou orar por ti. Vai pensando aí que no final do culto eu vou fazer o apelo de novo. Essa mulher resolveu voltar. E deixa eu dizer algo para você, que voltar não é fácil. Volte lá, livro de Ruth. Porque a hora que ela estava voltando, ela começou a culpar uma pessoa. Olha quem que ela começou a culpar. Coloca lá para mim. Capítulo 1 de Ruth, verso de número 13. Finalzinho do verso 13. Olha quem que ela culpou. Não, filhas minhas, porque mais amargo é a mim. Depois do ponto e vírgula do mesmas aqui, ó. Porquanto, vamos ler todo mundo junto o restante do verso? 1, 2, 3. Ela falou que a culpa foi de quem? A culpa foi de quem, irmão? É diferente de nós? Ela orou para poder sair de Moabe? Não. Simplesmente o marido chamou, ela acompanhou. Ela não orou para saber se era da vontade de Deus os filhos casar. Você não vê ela orando. Só vê casando os meninos e depois os meninos morrendo. Isso não começou ali aquele dia. Isso vem desde o Gênesis. A hora que Deus veio conversar com Adão, Adão colocou a culpa em quem? Ninguém, irmão. Não foi na mulher, não. Foi em Deus. O que ele falou para Deus? A mulher que o Senhor me deu. Então a culpa era de quem? Na cabeça dele a culpa era de Deus.
Eu não pedi mulher para o senhor. Eu estava quieta aqui, dando nome nos bichos. O leão, o urso, o fulano, cuidando do jardim. Aí Deus olhou e falou: não é bom que o homem esteja só. Se não é bom, é ruim. Eu vou fazer uma companheira para ele. Deus fez. E Deus deixou a ordem: não pode comer desta árvore. O que os dois fizeram? Comeram. Então a culpa era dos dois. Aquela mulher estava voltando, mas ela estava voltando dizendo: eu estou voltando. Mas a culpa de eu ter saído e não ter dado certo foi de Deus. Se você voltar assim, você não vai dar certo. Nós temos que reconhecer: eu errei, eu pequei. Olha o segundo verso, olha o que ela fala. Verso de número 20. Porém ela dizia: não me chama Noemi, mas chama Mara, porque em grande amargura me tem dado quem? Então na cabeça dela, quem tornou ela amarga? Deus. E quantas das vezes a gente fica bravo com Deus? O que é amargura? É aquilo que não é doce. Tem pessoas que ele briga até com a sombra. E você vai falar com ele, ele fala: Deus não me escuta, Deus não me dá marido, ou Deus me deu um marido ruim, ou eu estou desempregado. Você vai saber ele que arrumou confusão no serviço e ficou desempregado. Ou culpa é disso, é culpa daquilo, é culpa daquilo outro. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para ti que a culpa não é ele. A culpa é minha e sua. E nós já vamos ler um verso que vai dizer isso para você. Olha o próximo verso, 21. Cheia parti, esposo, filhos, riqueza. Vazia, o que aconteceu? Ela colocou a culpa em quem? Em Deus. Eu não era assim. Eu tinha tudo. Deus tomou tudo que eu tinha. Ô irmão, será que é diferente de nós? Quantas das vezes a gente culpa a Deus por aquilo que nós perdemos, por falta de vigilância? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, livro de Lamentações, capítulo de número 3. Livro de Lamentações, de Jeremias, capítulo de número 3. Se eu não me engano é o verso, deixa eu achar aqui, acho que é o 29. Lamentações, capítulo 3, verso de número 39. Vamos ler todo mundo junto aqui. Eu queria que você decorasse esses versos que eu vou ler. 1, 2, 3. Eu tenho que queixar de quem, irmão? Do meu pecado. Eu estou assim, a culpa não é do pastor, a culpa não é da minha esposa, a culpa não é do meu esposo, a culpa é minha. Foi eu que não vigiei, foi eu que pequei. Olha o verso de número 40, por favor. Esquadrinhemos os nossos corações. Eu vou olhar como que está o meu coração. Eu vou provar e eu vou voltar para o Senhor. Olha o 41. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo... Eu queria que todo mundo lesse comigo o verso de número 42. 1, 2, 3. Nós fizemos. Do que se queixa o homem, tem que se queixar do seu próprio pecado. Eu fiz errado. Eu não vigiei. Eu deixei de orar. Eu abandonei a palavra de Deus. Fui eu. Não foi ninguém que fez.
Eu já preguei muito aqui no Salmo 51, eu vou só ler ele. Salmo 51, coloca para mim, filha. Você que está aí com a sua Bíblia, abra, porque você tem que decorar este salmo também. Salmo 51, verso de número 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está onde? Agora olha o verso de número 4, a oração que Davi faz. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Tá bom até aqui. Até aqui tá bom. Cadonário. Eu pequei contra o Senhor. Aqui é o pecado de Davi com Betseba. Davi podia ter falado assim, irmão Wagner: a culpa foi dela que foi tomar banho onde não era para tomar. Ele podia ter falado. A culpa foi do Urias, que quando eu chamei, não veio para casa, por isso que eu tive que matar ele depois. Mas ele não fez isso. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele pecou, mas ele não culpou ninguém. Eu pequei, mas tem um Deus que tem poder ainda para perdoar pecado. O verso antes diz que o pecado estava sempre diante dele. Olhe para mim. Qual é a maior função do diabo? É ser acusador. Errou, ele te acusa 24 horas por dia. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança o que, irmão? Misericórdia. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus por isso. Não importa o tamanho do teu erro, se confessar e deixar, o meu Jesus tem poder para perdoar. Por isso que Deus trouxe você aqui hoje. Por isso que Deus colocou no meu coração para nós falarmos no livro de Ruth. Para a gente parar de dar desculpa a hora que voltar. Não adianta você voltar fazendo exigências. Eu vou voltar, Deus, mas eu quero isso. Eu vou voltar, mas tem que ser desse jeito. Eu só volto se... Não. Eu vou voltar porque eu tenho um Deus que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu vou voltar porque eu quero mudança na minha vida. Quem quer mudar de vida aqui, dá outro glória a Deus aí. Eu vou voltar porque eu errei, porque o inimigo tem me acusado noite e dia. Quantas das vezes a gente acaba de fazer algo, a depressão chega. Por que eu usei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu briguei? Por que eu pequei? Por que eu adulterei? Por que eu traí? Por que isso? Por que aquilo? Mas só que passa alguns minutos depois, a gente está fazendo de novo. Porque enquanto eu não assumir, dizer: Deus, eu errei, me perdoa, não tem como, não pode ter remorso, tem que ter arrependimento. E o meu Jesus está aqui de braços abertos, dizendo que Ele vai libertar você, assim como Ele libertou a história de Davi. Ele ainda tem algo na tua vida. Vamos para o término. Verso de número 20. Ela voltou, Ruth 1:20. Ela voltou dizendo assim. Capítulo 1, verso 20, para todos os irmãos lerem. Não me chame mais como Noemi. Noemi quer dizer agradável, doce. Meu pai pregou aqui uma mensagem uma vez no culto das irmãs, e o tema da mensagem foi que as irmãs eram docinho de coco de Jesus. Doce. Ela era doce, ela tinha um esposo, ela tinha os filhos, mas ela olhou e disse assim: a partir de hoje, eu não sou mais doce. Olhe para mim aqui, irmão, isso aqui é muito sério.
Porque aqui não está dizendo que foi os outros que disseram isso para ela. Ela escolheu ficar amarga. Está aqui. Me chama de Mara. Mara significa amargo. Ela escolheu. Nós escolhemos aonde queremos ficar. É a gente que escolhe. Tem mulher que é amarga, que ela acorda brigando com a sombra. Ou eu estou mentindo? Os maridos não respondam, pelo amor de Deus. Como tem homem que é amargo, sai e chuta até a sombra dele se deixar. Isso é uma questão de escolha. A pessoa olha e diz, não, Deus é culpado por tudo, e a partir de hoje eu vou ser desse jeito. Mas o meu Deus está aqui agora para mudar a tua mente. E você sair daqui dizendo, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa doce de novo. Levanta a mão direita ao céu, bem alto. Diga assim comigo, Senhor Deus, muda a minha história. Muda a história do meu casamento. Ajuda a ter doçura na minha vida. Oh, Deus quer mudar a tua história de novo. Não escolha. Tem pessoas que escolhem, pastor, como o senhor sabe disso? Você já viu que tem pessoa que só conta derrota? Como é que está? Rapaz, está ruim, quebrou o carro, a minha mulher não sei o quê, o meu filho não sei o quê, o fulano não sei... Só pensa tragédia, só vê tragédia. Esquece das bênçãos que Deus te deu. Pastor, deixa eu dar um exemplo. Êxodo capítulo 15, verso 22. Êxodo 15, 22, estamos encerrando. Você que for achar o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 15, verso 22. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Israelitas do Mar Vermelho. E não acharam água. 23. Então, beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Volte o 22, filha, por favor. O que aconteceu no Mar Vermelho? Me ajude a pregar. Foi aberto. Obrigado, Marcos. Dá um glória aí, filho. Saudade dava desse glória, rapaz. Mar Vermelho aberto. Irmão, teve mais milagre do que esse? Imagina. Água para cima de um lado, água para o outro, e o povo passar sequinho no meio. Hora que chegar do outro lado, olha para trás, os inimigos vindo. O que aconteceu? Fechou, morreram os inimigos. Miriam pegou o pandeiro e pem, né? Dançou. Moisés fez o cântico. Aí era para a gente olhar e dizer, esse povo nunca mais desvia. Agora, imagina Moisés como é que estava, se fosse eu. Estava, rapaz, agora esses camaradas aqui, não vai ter um inimigo que vai ficar na frente, eles viram o mar abrindo. 3 dias, irmão, está ali, 3 dias. No deserto. Bastou para eles esquecer o que Deus tinha feito. E para a vida ficar amarga. 3 dias. Quem aqui já recebeu bênção de Deus? Dá um glória aí. Jesus cura, Jesus abre porta de emprego, Jesus nos salvou do mundo. Aí na primeira luta, o que a gente faz? Murmura, fica amargo. 3 dias. Olha o verso 24. E o povo fez o quê? Murmurou. 3 dias, irmão. 3 dias. Aquela mulher, ela tinha sustentado lá em Belém, por Deus. Ela saiu, perdeu tudo por culpa dela,
Mas ela resolveu mudar o nome, ela resolveu ficar só murmurando: Mara, sua amarga. Deus me escolheu para não dar certo, a mão do Senhor está contra mim, Deus só abençoa os outros e eu não, parece que Deus só olha para os outros e para mim não, parece que eu nasci para dar errado. Deus te trouxe aqui hoje para você lembrar que Ele ainda é o mesmo, o Deus que cuidou de você no Egito, cuida de você no deserto e vai cuidar de você quando chegar em Canaã. Mas o povo resolveu murmurar contra Moisés. E para encerrar, eu quero te dar agora o segredo maior desta mensagem: como fazer minha vida ficar doce de novo. Quem quer aprender? Dá um glória aí. Olha o verso 25, por favor. E clamou ao Senhor, e o Senhor fez o quê? A minha tradução diz: mostrou-lhe um madeiro, mostrou um pedaço de madeira, porque ele não ia jogar a árvore na água. É a tradução aqui que ele pegou um pedaço de madeira. Deus falou: você vai pegar esse pedaço, você vai jogar na água, e a água vai fazer o quê? Vai ficar o quê? Doce. E ali ele lhes deu o quê? Estatuto e ordenança, e ali os provou. Olhe para mim aqui, 2 segredos para a água ficar doce, para você deixar de ser amargo. Madeira, símbolo da cruz de Cristo. Água amarga, se trazer Jesus para a vida, ela volta a ficar doce. O problema é que a gente vai deixando Jesus para trás. A gente faz igual Mara, igual a Noemi, a gente sai da casa do pão de Judá, que produz louvor. A gente quer conhecer o mundo, e a gente acha que está cheio de razão por causa de conhecer o mundo. Aí as coisas vão ficando amargas. Mas Jesus te trouxe aqui dizendo para ti, símbolo da cruz: se eu entrar na tua vida, vai se transformar em doce de novo. Segunda coisa, ali lhe deu estatuto e ordenança. Se você obedecer isso aqui, vai ficar doce. Eu vou repetir para você: se você obedecer a Bíblia, vai dar certo. Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Por que a gente peca? Porque nós abandonamos a Bíblia. A gente troca as coisas da casa de Deus. A gente vai se afastando do verdadeiro culto a Deus. Por que as nossas famílias vão ficando derrotadas? Porque a gente troca o culto dentro de casa por outras coisas. Por que muitas pessoas desviou na pandemia? Porque a maioria de nós trocou a Bíblia por Netflix. A maioria de nós trocamos a Bíblia. Eu vou dar um exemplo, meu irmão está aqui, a Chile, meu pai, eles vão lembrar. Eu era pequeno, nós morávamos em Guararema, no fundo da igreja. E naquela época não podia ter televisão em casa. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E sempre, esses dias a Shirley lembrou, a gente fazia o que de noite? Colocava, vocês vão falar que eu estou velho, não é? É bastante tempo na igreja. Quem lembra do LP? Hã? Fui longe agora, né? Você não lembra? Tá bom. Colocava o LP na vitrola, né? Ainda tinha uns que você podia, a do meu pai era chique, colocava 3, 4 LP assim, que acabava um, descia o outro, e a agulha ficava ali, de vez em quando a agulha enroscava, aí ficava Hã? E tinha cultos domésticos. Minha tia que morava em Mogi ficou cega, e meu tio teve paralisia, e os dois foram para a nossa casa. Meu pai chegou do culto e nós estava tudo na sala, e tem coisas que ficam fixo na nossa mente. Meu tio estava sentado no sofá, e minha tia, cega, sem enxergar, com a cabeça no colo.
E não tinha televisão, a gente estava escutando o hino. Por isso que dava vontade de orar dentro de casa, de ler a Bíblia. Hoje dá vergonha se a gente pegar o celular de muito crente, vai estar lá pisadinha. Vai estar lá funk. Se fosse gospel, né, estava menos ruim. Aí minha tia falou assim para o meu pai: Luizinho, eu estou com vontade de orar. Aí meu pai falou: estou cansado, vamos orar só um pouquinho. Aí nós dobramos o joelho, 5 filhos, irmão. Mas meu pai, minha mãe, o tio e a tia, eles não tinham filho. Com 10 minutos que a gente estava orando, eu me lembro como hoje, Deus tomou a boca da minha tia, ela cega, e profetizou para ela mesmo: minha serva, estou te curando hoje. Na mesma hora, Jesus curou a vista dela, dentro de casa. Na mesma hora, Riva, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E eu me lembro que no outro dia, para nós era festa, nós tudo pequeno, porque a gente ia falar com ela, ela não falava mais português, ela só respondia em língua estranha. O pai precisou chamar um outro irmão para vir orar, para ela voltar a falar português de novo. Porque você imagina, irmão, quem é cego voltar a enxergar, como é que a pessoa estava? Por que que muitas vezes os nossos lares hoje estão amargos? Porque nós deixamos de ter Bíblia e louvores lá dentro. A gente trocou as coisas. Aí é onde acontece tantas coisas ruins, tantas tragédias. É onde a gente vê casamentos acabando, é onde a gente vê tantas coisas. Por quê? Porque nós esquecemos da Bíblia. Ali, para a água se tornar doce, teve que trazer um madeiro simbolizando Jesus. E foi ensinada as ordenanças: ei, nunca mais saia da casa do pão. Aprende a adorar, aprende os 10 mandamentos, aprende Bíblia. Hoje nós estamos se esquecendo disso. Irmão, se não tomar cuidado, a gente quer igreja igual fast food. O que é que a gente faz em casa para pedir comida? Como é que chama aquele aplicativo conhecido? iFood. Hoje eu quero hambúrguer, amanhã eu quero pizza. A gente quer fazer a mesma coisa hoje dentro da igreja. Hoje eu quero que o pastor pregue prosperidade, amanhã eu quero ouvir uma mensagem de cura, no outro dia eu quero ouvir aquilo. A gente quer escolher o que ouvir. A gente quer escolher o tipo de igreja para ir. Por isso que a gente troca muito de igreja. Se a gente pudesse, a gente escolhia até o tipo de Deus que a gente queria. Por quê? Porque nós estamos se afastando do verdadeiro evangelho. Por isso que tem muita gente amarga. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele quer fazer morada dentro do teu coração. Ele quer que você saia de novo daqui cantando, adorando, Ricandarabalaiô. Ele quer entrar dentro da tua casa, dentro do teu lar, Derecandarabalaiô. Ele quer que nós voltemos ao evangelho. Aquela mulher, quando ela estava voltando, diz que toda a cidade saiu para ver. Sabe por quê? A gente gosta de desgraça, irmão. Vamos falar a verdade? Muitos de nós estamos ficando especialistas em Covid. Eu estou mentindo? A gente sabe os sintomas, sabe quantas pessoas pegou, sabe quem morreu, sabe de tudo. E se você perguntar o nome dos discípulos, a gente não sabe. Porque a gente gosta de desgraça. A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Qual que é mais fácil? Chorar, irmão. A gente ficar alegre com a vitória dos outros é difícil. Aquela mulher, era que ela estava voltando, imagina ela voltando triste, e os outros olhando para ela e dizendo: o que aconteceu com você? Ei, Noemi, ô docinho, ô agradável, o que houve? E ela gritando para todo mundo ouvir: não me chame mais disso, eu sou amarga a partir de agora. Deus só me castigou. E eu quero deixar você para vir domingo que vem. Deus mostrou para ela que não, que por intermédio de Ruth, ela ia voltar a sorrir de novo. Eu quero profetizar que vai voltar a ter alegria na tua casa.